dar um pulo lá em Brasília, porque tem cerimônia daqui a pouquinho, cerimônia de posse da Gleisi Hoffmann e do Alexandre Padilha. Eles tomam posse, respectivamente, do Ministério de Relações Institucionais, no caso da Gleisi Hoffmann, e o Padilha do Ministério da Saúde. O Rafael Procópio está na capital federal, tem toda essa movimentação trazendo aqui pra gente já, né? Rafael, grande abraço para você, boa tarde. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, Zaidan. Excelente segunda-feira a vocês e a todos que estão nos acompanhando. Dia muito movimentado aqui no Palácio do Planalto, muita gente já chegando para acompanhar a posse desses novos 2 ministros, uma realocação entre o quadro de ministro da Esplanada e outra pessoa que volta para a Esplanada dos Ministérios para ocupar um cargo de ministro. Estamos falando agora já não mais no cargo, presidente do PT, Gleisi Hoffmann, indo para o Ministério de Relações Institucionais, que era comandado por Alexandre Padilha. Ele que deixa essa pasta para ir para o Ministério da Saúde, que era comandado por Nízia Trindade desde o comecinho do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Mais uma parte dessa reforma ministerial que a gente vem acompanhando, vem trazendo e vem apurando nos bastidores desde praticamente novembro de 2024. A gente lembra que Gleisi Hoffmann já ocupou o cargo de ministra, como eu disse anteriormente, durante o governo de Dilma Rousseff. Foi ministra da Casa Civil e até então ela estava coordenando o Partido dos Trabalhadores. É a presidente do Partido dos Trabalhadores, cargo agora que também está sendo disputado internamente dentro da legenda. E Alexandre Padilha também já ocupou esse cargo também durante o governo de Dilma Rousseff como ministro da Saúde. Ele deixa as relações institucionais depois de algumas críticas públicas, principalmente do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Lembrando que o Ministério da Saúde foi uma das pastas que esteve no olho, na verdade, na concentração do chamado Centrão para ocupar um desses cargos. E ele continua com o governo, continua com o Partido dos Trabalhadores. Essa posse dupla, por assim se dizer, vai acontecer logo mais às 3 horas da tarde. Na parte da manhã, tivemos uma espécie de efetivação desses 2 cargos e agora, de fato, a cerimônia de posse com muitos convidados chegando aqui no Palácio do Planalto. Seguiremos acompanhando qualquer novidade, é claro, depois com os discursos dos novos ministros, a gente traz aqui na nossa programação. Valeu, Rafael Procópio conosco direto de Brasília. O Zaidan, o Alexandre Padilha tem a missão de alguma forma, dar mais relevância, né, para a pasta da saúde dentro do governo, e não que a pasta da saúde seja irrelevante, pelo contrário. Talvez, junto com a educação, na minha avaliação ali, são as 2 áreas principais aí de um governo, né? Mas talvez tocar projetos que deem mais destaque, né? Ou que o governo esteja mais sob os holofotes de forma positiva nesse setor tão vital. E a Gleisi Hoffmann, a dúvida que fica, né, Zaidan, é como ela vai se comportar nessa questão de relação entre governo e legislativo, né? A gente conhece a Gleisi Hoffmann, a gente sabe que ela tem posições firmes, muito bem definidas sobre determinados assuntos e que certamente gerarão algum tipo de conflito e embate ali na negociação com o Congresso Nacional, né? Pois é, Pavec. O Padilha assume o ministério que tem mais dinheiro, mais grana. Não há orçamento igual ao do Ministério da Saúde. Cerca de 240, 250 bilhões de reais. É de longe o maior orçamento. Até por isso, é sempre o orçamento mais visado e que sofre mais pressões para liberar verbas para emendas parlamentares, né? Porque é onde tem mais dinheiro. E o Padilha, ele terá de administrar essas pressões, embora tenha saído do Ministério das Relações Institucionais. Ele será o mais pressionado, agora como ministro da Saúde, porque nós tivemos 2 mudanças. Pela primeira vez na história, isso aconteceu no governo Bolsonaro, o Ministério, na época era da Economia, não era só Fazenda, o Ministério da Economia, então, perdeu a capacidade, o direito, a prerrogativa de definir a execução orçamentária. Isso passou para a Casa Civil, que era comandada pelo Ciro Nogueira. Ou seja, foi a maneira que o Bolsonaro encontrou de ter votos no Congresso, apoio no Congresso, apoio do Centrão. O Ciro Nogueira é uma personificação da liderança do Centrão. Ele e Arthur Lira, um no Ministério, outro na Câmara, comandavam esse espetáculo. E o governo perdeu a sua última fonte real de poder na relação com o Congresso, a chave do cofre. Ela passou a ficar com o Centrão. Houve uma mudança com a volta do Lula
e pelo menos o governo conseguiu que os ministérios tenham de carimbar, autorizar essa execução de verbas orçamentárias vinculadas a emendas parlamentares. E aí o Ministério da Saúde passou a ser muito pressionado, porque é onde tem mais grana, e várias vezes houve reclamação contra a Anísia, porque muitas emendas não eram contempladas ou havia demora. Os ataques se concentravam no Padilha, mas havia muita pressão sobre a Anísia. E agora, quem assumirá o ministério e a pressão é o Padilha. A Gleisi, as pessoas, convenhamos, não? Como é que pode colocar a Gleisi Hoffmann? Ela não é de diálogo e tal. Olha, sinceramente, eu achei ótimo que o Lula tenha escolhido alguém que representa o partido dele e o governo dele. E as bandeiras que foram eleitas em outubro de 22. Se ele entrega esse cargo para o Centrão, ele perde de vez, inclusive, a capacidade de estabelecer limites, barreiras nessa relação que muitas vezes é promíscua com o Congresso Nacional. E o papel da Gleisi é montar uma rede de apoio para 2026. Essa é a grande missão que o Lula deu a ela, tentar costurar uma rede de apoio à candidatura do Lula, provavelmente do Lula, tentando a reeleição, ou de alguém que ele indicar, caso por algum motivo ele resolva não concorrer. Mas essa é a missão da Gleisi. É 2026, costurar alianças para a eleição do ano que vem, o meu caro Cristiano Ponvec. E aí repetir todo aquele arco, né? Pelo menos a expectativa que fica em relação a essa tarefa que ela tem pela frente, né, Zaidan? É o sucesso que ela teve quando criou o arco ali de alianças e apoios que deram ao Lula a eleição lá em 2022, né? Talvez na memória, principalmente do presidente da República, esteja muito, muito clara e muito viva essa atuação da Gleisi, e é isso que o governo aposta também neste momento, sem dúvida.